Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conexão AV. Como você pode perceber, ainda meio em ritmo de férias, né? Eu e o Samuel já estamos aqui por São Paulo. O Daniel Choi curtindo os pernilongos lá no rancho. Então, na próxima semana, a gente já vai estar no estúdio e vocês vão perceber aí o Daniel todo picado dos pernilongos lá curtindo esses dias de descanso aí. Mas legal, pessoal. Mais uma vez, olha, tomando um cafezinho lá, ou é uma coca, Daniel? Eita, vida boa, hein? É um suco, Ah, suco de uva. opa, esqueci que ele é saudável, né? Olha só. Mas, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Lembrando que você pode acessar o nosso site conexãoav.com, lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo, você vai conhecer um pouquinho melhor sobre o programa, sobre os apresentadores, enfim, entra lá, conexãoav.com, que você vai ter acesso aí às redes sociais, a tudo que você precisa saber sobre o Conexão AV. Samuel, quem que apresenta aí o mais um Daniel que temos por aqui hoje? Apresenta ele pra gente aí. Vamos lá, você já entregou metade da história, Paulo. É Daniel convidado. Não é o Choi, né? Mas é Daniel. Eu tenho o grande prazer de estar trazendo hoje aqui para participar do nosso Conexão AV essa pessoa que o sobrenome dele, para mim, já só de falar já dá tremedeira, né? Porque o avô dele fez assim uma grande diferença na minha vida e me influenciou muito. A gente trabalhou muito junto aqui nos estúdios da Rádio Transmundial, gravando, que era o Benedito Beltrão. E hoje nós estamos trazendo aqui o seu neto, Daniel Beltrão. Prazer em ter você aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua história, do seu conhecimento. Para quem não sabe, olha, o Daniel, eu vou tentar enumerar alguma coisa aqui, mas porque o cara é tanta coisa que eu vou enumerar algumas aqui, vai. Ele é técnico, sonoplasta, radialista, produtor, né? Ele é pastor também. Ele faz um pouco de tudo, vai. E Enfim, hoje é o cara, né? é o E cara, né? escreve, né? E aí Com esse manda essa sobrenome mini aí, bio né? aí. Com esse sobrenome aí. Daniel, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Até que enfim deu certo, né? É Quase verdade. que aconteceu já em dezembro, mas as datas aí atrapalharam um pouquinho. Mas foi muito bom poder te trazer hoje aqui. O pessoal que está nos acompanhando. Um abraço, Dinho, hein? Dinho falou que ia assistir, já está aí, ó, assistindo. Um abraço pro Dinho. E, Daniel, conta um pouquinho, resume um pouquinho da sua história aqui para quem ainda não te conhece, te conhecer, e daqui a pouco nós vamos te encher de pergunta, tá bom? Maravilha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu me sinto muito honrado de participar aqui desse podcast Conexão AV com esses camaradas aqui que são referências, né, no audiovisual. Samuel, para quem não sabe, já foi meu chefe na Transmundial também. E trabalhou com meu avô, mas eu tive uma breve passagem pela Transmundial contratado de fato e depois como colaborador. E tô querendo voltar a ser colaborador, já vou aproveitar aqui para lançar no ar essa provocação. E Isso é com o André. eu, o Daniel, meu xará aqui, o Shaw, eu o conheço por gravidade há muito tempo, por pessoas que me cercam, que são muito queridas, que o conhecem, que Eu já tenho o trabalharam com privilégio ele. de conhecer o pai do Daniel, o Geraldo, os pais, não, o Geraldo e a A Débora, Débora. amigos queridos, pessoas, sim, servos do Senhor. Realmente uma honra tê-lo aqui, Daniel. Mas continue, por Oh, favor. a honra é minha, a honra é minha, a honra é minha. Também temos, né, uma conexão com o Neto, que já esteve aqui, Davi Lisboa Neto, grande pastor, músico e também um profissional, né, da área de audiovisual. E o Paulo estou conhecendo hoje, mas uma honra, já tivemos uma resenha aqui na introdução que Bem-vindo, realmente Beltrão. parece que já somos, temos essa conexão, essa intimidade há muito tempo. Mas eu odeio essa primeira parte, que é falar na primeira pessoa, isso é muito ruim, eu, mas eu tenho aí uma pequena, uma trajetória profissional, né, na produção
audiovisual e principalmente no áudio. Eu sou um apaixonado por esse veículo que a todo momento está fadado à morte, que é o rádio, e que não tem jeito, ele vai persistir aí, pelo menos como linguagem para todo sempre, né? E tendo passagem por algumas emissoras aqui na capital, inclusive a Transmundial, mas já trabalhei ali em algumas emissoras do Grupo Bandeirantes e prestando serviço, né, como produtor independente para algumas emissoras, inclusive não só aqui no estado, mas em outros estados também e até fora do país. É, eu começo, né, a minha trajetória profissional numa pequena produtora e esse é um ambiente muito bom para você aprender a fazer de tudo, porque não, né, não tem muitos profissionais, muitos recursos ali portanto, você falou alguma coisa, Choi, Eu e falei que tem que meter a mão na massa nessas pequenas produtoras, tem que fazer de tudo, né? exatamente, exatamente. Em certa medida, o rádio também acaba te dando essa possibilidade, né, de ir arriscando ali. Então, eu começo na área técnica mesmo. Eu fui trabalhar numa produtora porque eu tenho a formação, minha primeira formação em administração de empresas. Essa produtora de um amigo do meu pai, que me chamou ali para poder ajudar na gestão e tal. E menos de 2 meses eu já estava dentro do estúdio, operando gravação, eu já tinha contato com mesa de som, microfone, com equipamento, por causa do fator igreja, desde muito pequeno. Eu estou na igreja, meu pai é técnico e montou som de muitas igrejas também, eu sempre o acompanhava. Então, quando eu chego nesse ambiente ali, eu já tinha familiaridade com esse universo, né? E isso facilitou muito. Então, depois que eu fui picado por esse bicho, eu fui evoluindo ali, fazendo as gravações, depois me envolvendo um pouquinho também com sonoplastia, com produção, e aí eu acabei sendo mais ousado e passei a escrever também, e aí a dirigir. E aí hoje eu estou mais ousado ainda, eu estou me metendo desse lado de cá, eu sempre estive do lado de lá, né, nos monitores e não do lado de cá na membrana do microfone. E hoje em dia, e isso se deve muito, inclusive, à Transmundial também, onde eu passei a produzir ali um boletim diário. Então hoje eu estou também me arriscando aqui desse lado e fazendo a produção total do conteúdo, né? Eu estou com um podcast, já vou aproveitar aqui a oportunidade para lançar, que se chama, para divulgar, aliás, Jesus na Cidade, que tem o objetivo de Muito legal, difundir tenho aí acompanhado. iniciativas da igreja em ações de compaixão e ações de evangelismo também. Então, acho que deu para sintetizar um pouquinho aí da minha trajetória. Beltrão, para aquelas pessoas, aqueles jovenzinhos que estão ali na igreja e sempre surge aquele convite, né, da equipe, ou da equipe de louvor, ou da equipe de multimídia, às vezes até do próprio líder, né? Aqueles voluntários que gostariam de cooperar aqui no nosso ministério com algum dom, com algum talento seu, né? Seja operando uma câmera, mixando um microfone, ou mesmo ali puxando cabo, enrolando. O que você diria para essa pessoa que já ouviu esse chamadinho aí e ficou na dúvida? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Que conselho você daria para esse tipo de pessoa? Em primeiro lugar, vá. Se você não gostar, depois você pode sair, não tem problema algum, mas dificilmente você não vai se apaixonar, né, por essa atividade, que é tão importante, é tão vital Necessária, né? hoje, necessária, né, para o tempo em que nós vivemos, né, para a igreja. Perdão, gente, acabou entrando uma chamada aqui para nos atrapalhar. Então, a minha primeira dica, meu primeiro conselho, vá. Segundo conselho,
procure. Hoje nós temos a possibilidade, né, de consulta, de se especializar, de buscar informações a respeito da Cursos, né? atividade, Cursos, treinamentos. cursos, treinamentos, tutoriais, tem muita coisa, né? E aí, quando a gente acaba caindo nesse universo do YouTube, que também pode mais te atrapalhar do que ajudar, mas tem muita coisa boa também. E aqui a gente está num podcast que eu dei ontem e hoje, né? Uma navegada aqui, quanta dica, quanta informação, quanta história, quanto realmente recurso, né? Para quem está aí Tem que como garimpar, né? voluntário nessa área e que pode beber desse conteúdo aqui do Conexão AV. Desculpa. Beltrão, deixa eu voltar um pouquinho lá nas suas primeiras palavras. Você falou assim: nossa, é um momento difícil da gente falar em primeira pessoa. Eu queria fazer uma provocação aqui, emendando aí na colocação do Samuel. Você não acha que realmente existe um excesso de timidez, um excesso de modéstia das nossas conquistas? E aí eu vou te perguntar, vou te provocar, será que isso não está ligado a exatamente esse histórico de diferenças, de problemas entre banda, entre operadores técnicos e, enfim, Liderança porque também, né? liderança, porque assim, eu vejo que pô, nós temos, eu acho que talvez 70, 80% dos técnicos das grandes bandas brasileiras, eles saíram de dentro da igreja, tá? Sim. Ou seja, nós temos uma escola muito boa, tá? Porém, essas escolas, né, a gente tem a pública e a particular, né, fazendo uma É verdade. comparação grosseira aí, que é aquela que onde eu só tenho problemas e a outra onde realmente eu vou ter. Como é que você enxerga isso? Como é que é a tua visão em relação a isso? E como é que a gente resolve isso? Uau, que complexo, hein, a sua pergunta. Você pensa que você veio aqui só para bater papo? Não, vamos te colocar na fogueira aqui também. Mas eu vou tentar aqui fracionar a resposta, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, que você coloca, a questão do excesso de modéstia, talvez diga respeito também ao que é a natureza da nossa profissão, do exercício da nossa tarefa, que é sempre estar no bastidor, né? E quando, de alguma forma, você tem que se projetar, você tem que, né, aparecer, né, não faz muito parte, né, do que é a gente não está acostumado, né, de verdade com isso. E isso pode ser bom em certa medida, né, para que você não se tome de uma soberba, de uma arrogância, mas eu penso também que é ruim no sentido de que é necessário, né, dividir o conhecimento, é necessário preparar, né, as próximas gerações para que haja uma evolução e não uma estagnação aí no exercício da nossa atividade. Qual foi o último ponto da sua pergunta? Perdão que eu me perdi. Não, a minha colocação foi nesse sentido, e assim, como é que você enxerga isso e se como é que a gente consegue trabalhar para buscar uma solução nesse sentido? Só complementando um pouquinho mais, eu vejo que a partir do momento onde o pessoal que está entrando, como o Samuel colocou, vê, enxerga, vislumbra que os que já estão lá conquistam algo, realmente chegam a algum patamar, serve de incentivo, né? Então, como é que a gente equilibra e como é que a gente busca essa solução aí? É, Porque, eu acho. porque tem outro ponto também, como você colocou, a gente está no bastidor e eu acho que tem aquela síndrome do vira-lata, somos menores do que quem está em cima do palco, né? Tem a síndrome do vira-lata. Eu acho que também tem.
às vezes, né, e aqui eu não estou num rol de pessoas que têm essa característica, falta um pouco de generosidade também, né, no compartilhar aquilo que você sabe, realmente dar atenção para quem está chegando e dividir, porque vamos lá, a gente, né, hoje você tem escolas, conforme o Samuel falou, hoje tem muitos cursos, mas vocês, né, eu também, em certa medida, a gente quebrou muita pedra para aprender, né? O que Sem dúvida. para chegar no ponto em que nós estamos. Então, assim, se você se lucratar disso também, né? E falar, ó, e não ser uma pessoa que não é egoísta, né? E que não é generosa, você vai, eu tive que lutar muito para chegar nesse lugar, então eles que lutem também, né? Mas, Para poder mas por, alcançar. Mas, por outro lado, também, essa geração YouTube, eles não querem quebrar pedra. Eles querem É, sentar no banquinho, não abrir a janelinha, porque tem que estar no ar-condicionado e já, né, ter o resultado final pronto, né? É verdade. Mas eu acho que a gente pode, pelo menos, né? Pelo menos, eu acho que faz parte do processo quebrar um pouco de pedra, assim, mas pelo menos ir lá e ensinar o modelo da marreta, dar uma, né, uma talhadeirinha ali mais fácil, facilitar esse caminho Sim, para que, de fato, eles possam ter esse cabedal de conhecimento e chegar e hoje em dia, e vamos lá, tem muitos meninos também, muitos jovens, né, sejam meninos ou sejam meninas, que são muito interessadas e que, de fato, estão dispostos, né, a quebrar essas pedras, utilizando essa metáfora mais uma vez, e que despontam, né, muito rapidamente. Então, acho que também a gente tem que validar e enaltecer esse recorte, né, dessa geração que acaba se aplicando mais. Então, não sei se a resposta é conclusiva, mas eu acho que passa por generosidade, acho que passa por uma intencionalidade, né, uma preocupação mesmo de deixar um legado, de preparar a próxima geração, não para fazer o mesmo, mas para fazer melhor, até porque a evolução tecnológica ela não para, né? Então é difícil também, né, tá. acompanhar Deixa, essa evolução, tá Eu não. atualizado o tempo inteiro, de, né? deixa eu te apertar um pouquinho mais, então. Ah, A gente vive hoje num mundo do imediatismo. Sim, Como que a gente vai? Eu concordo 110% com tudo isso que você falou. Como é que a gente vai aplicar tudo isso no mundo imediatista, onde tudo tem que ser feito na hora, para agora, a gente não tem tempo, não tem preparação? Como é que a gente. Eu entendo que isso é uma questão conceitual, uma questão cultural, né? sim. Eu acho que essa garotada de hoje está voando, tem muita garotada nova aí que realmente está mandando muito bem. A gente percebe que, assim, alguns deles estão no piloto automático, eu faço porque eu faço, não é eu faço porque eu sei fazer, né? Mas o resultado está muito legal e não dá para a gente condenar. Como é que a gente administra essa questão do imediatismo e tudo isso que você falou agora demanda tempo, né? É verdade, é verdade. É que também o tempo está cada vez mais curto, né? Mesmo a curva de aprendizagem hoje, né, para qualquer atividade, ela é menor, né, em função também, né, mais uma vez, da evolução tecnológica, da oferta de informação que antigamente a gente tinha que ler manual, a gente tinha que buscar literatura. em outra língua, né? Em outra língua e, portanto, aprender outra língua. E se eu não soubesse, era um desafio maior ainda, que é estar ali usando o mínimo de conhecimento que você tinha da língua, junto com o dicionário, ou junto com alguém que te ajudava. Hoje em dia, nem isso é uma barreira a mais. Mesmo que a pessoa não domine a língua, você tem inúmeras ferramentas que fazem com que a consulta desse conteúdo seja mais rápida. Então, assim, essa questão também do timing, né, do aprendizado, do timing da produção, é algo que tá aí, nos é imposto e é uma realidade, não tem muito como brigar com isso. Mas o que você fala dos, dessa imposição também, né? De tudo ser para ontem, de tudo ser para agora, eu acho que também.
para mitigar um pouco desse efeito, a gente tem que aprender também, muitas vezes, a nos impor, né, diante de determinadas situações. Então, vou trazer aqui exemplos práticos, né? À medida que você ganha mais habilidade para fazer, por exemplo, uma produção de um conteúdo de áudio, você acaba se tornando mais célere nessa produção, né? Então, algo que há 15 anos atrás eu demorava um tempo, hoje, até por conta da evolução e da habilidade e de saber os atalhos, eu faço de uma forma muito mais rápida. Mas isso não significa que todo mundo tem essa possibilidade, né, de Sim, fazer dessa forma, com sim. essa celeridade. Isso não tem que ser necessariamente um parâmetro. Cada um tem seu Então, tempo, né? exatamente, cada um tem o Depende seu das tempo. ferramentas que a pessoa tem à sua disposição, né? Quem tem condição de ter os melhores computadores, os melhores Uhum. softwares, os plugins, os últimos plugins, né? Juntando com a questão da habilidade, né? Com todo o aprendizado que ele ganhou com o passar do tempo, é claro que a coisa vai fluir muito mais rápido. Eu queria colocar, Mas o Daniel, lugar que eu queria chegar, Samuca, desculpa ah, te interromper, pois não, pode falar. O é convidado aqui é que você. A é gente só que está. muitas vezes, imagina, é que muitas vezes isso acaba para quem está ou te contratando ou enfim, que para a pessoa que vai ter acesso a esse conteúdo, né? Ele acaba tomando isso como um parâmetro. E cada vez mais ele quer encurtar esse tempo. Mesmo para você, que tem toda a condição, o conhecimento, a tecnologia, etc. e tal. Então, eu acho que também parte de nós, né, fazer com que as pessoas tenham a noção do trabalho que isso dá e que se você tem essa condição de fazer nesse time, não significa que sempre vai ser possível, até porque, por mais que a gente esteja muitas vezes fazendo uma atividade que é técnica, mas assim, tem criação nisso. A gente Uma precisa curtir também o sonoplastia, por processo, né? exemplo, tem criação embutida. E não é todo momento que você está rápido ali para escolher uma trilha, para colocar um efeito, para fazer a equalização do jeito que tem que ser feita. Então, eu acho que a gente também, parte de nós também, né, da noção, seja quem está chegando, seja quem está cobrando essa celeridade, de como é o processo para entender o time da coisa. É Eu me fiz claro que a entender ou Eu não não? gente. quero atropelar ninguém aqui, mas eu queria. Exatamente. Choi, eu queria te Não, passar a palavra. vai lá, Depois de Samuel. você. Não, é você. E depois eu vou fazer a pergunta. Não, que eu só queria complementar dizendo que é claro que cada um quer fazer o melhor, né? Dentro Sim. da sua capacidade, dentro do seu limite, você quer sempre fazer o melhor, né? Mas a gente não pode esquecer que o principal numa igreja, a gente sabe qual que é, né? É a mensagem de Deus, né? Esse é o Exato. principal. A gente não pode perder esse foco, porque a gente percebe que a internet ela trouxe uma coisa muito interessante, ou seja, os cultos se transformaram em shows. Toda semana você tem que ter uma produção, e normalmente é uma produção complexa, envolvendo vários profissionais, envolvendo várias pessoas, bandas, cantores, e você pode perder um pouco o foco, né? Assim como eu citei algumas vezes de uma transmissão que eu fiz para uma igreja, onde as pessoas da área técnica estavam extremamente estressadas, terminou o culto, inclusive a diretora de culto começou a chorar e não sei o que tal. E aí eu falei assim, gente, isso aqui é um culto a Deus. A gente não pode perder esse foco. É claro que a gente quer dar o melhor, é claro que a gente quer que tudo dê certo, não é? O Maurício Domênio falou uma coisa muito interessante quando ele veio aqui no Conexão AV. Ele está lá tocando a guitarra dele, tocando o teclado dele na igreja. Se por acaso o retorno falhou ou se o som falhou tal, gente, ele está fazendo a parte dele, ele quer fazer a parte dele o melhor possível e não vai. Esquece o. Porque você começa a ver muitas discussões, o cara brigando com a técnica, o músico brigando com o outro. Gente, o objetivo, a gente não pode perder o foco, é louvor e adoração ao nosso Deus, né? Vai lá, Samuel. Não, não, eu ia exatamente isso, Daniel. Concordo 100% com o que você falou e imagino que o Daniel também.
Mas o que eu ia colocar, Daniel, você falou sobre a questão de se carregar pedra, né? Quem está começando, quem está dando os primeiros passos, a gente passou por isso também. E o Paulo já colocou que, mesmo hoje em dia, os jovens estarem de forma até mais célere, pegando a coisa mais rapidamente, por causa de toda essa evolução tecnológica que nós temos hoje, já estão querendo já ir um pouquinho um passo mais à frente. Eu queria voltar um pouquinho, Daniel, na questão da mentoria, né? Não sei se todos nós tivemos alguém em quem a gente pôde ter como discipulador, no caso das questões Sim. técnicas, né? Alguém que a gente teve assim como guru, que a gente seguia os passos, que a gente parava para ouvir, né? Então, eu creio que é muito importante a gente parar, principalmente os jovens, né? Parar para ouvir aqueles que têm experiência, que têm conhecimento. É lógico que hoje a molecada está 1000 anos-luz na nossa frente, né? Eu brinco que hoje em dia a molecada já nasce com o mouse na mão, né? Então, Não, não é brincadeira, é verdade. os jovens, às vezes, aqui na área técnica, que você conhece alguns, eles dão 3, 4 cliques que você. Peraí, calma aí, vai devagar aqui. Eu Aperta tô o lá slow atrás motion aí. ainda, né? Então, a importância de se ter uma mentoria, Daniel. O que você pensa a respeito desse tema? De ter alguém dando os primeiros passos, direcionando a coisa, um discipulador na área técnica. Você Eu acho que concorda com isso? é fundamental. Acho que é fundamental. Acho que, é, por mais que eu tenha utilizado aí esse termo, né? Todos nós quebramos muita pedra aqui, mas é óbvio que teve gente no meio do caminho que ajudou. Uns tiveram mais, outros menos, né? Eu sempre fui muito observador, muito observador. Então eu aprendi muito observando, estando ali no estúdio, vendo, sabe, o comportamento do técnico ali no momento da gravação, por que que ele mexeu no fader naquele momento, por que que, né, o que que ele está fazendo, eu sempre... E foi muito curioso também de entender os porquês das coisas, né? Porque a gente vê hoje também muita gente reproduzindo, né, na hora de fazer a produção ali, algo que ele viu alguém fazendo, mas ele não tem o conceito. Então eu ia buscar isso, né? Então você vê muita gente, né, fazendo uma aplicação lá de um determinado plugin, porque ele viu fazendo e vai funcionar e tal, mas ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Mexe numa frequência ou pega um preset ali e não sabe exatamente, acaba chegando no resultado de alguma forma, mas não tem o conceito, né? E eu acho que a gente pode somar muito, deve de verdade, nisso, né? Tendo, aí eu vou voltar a usar esse termo mais uma vez, essa generosidade e essa preocupação de deixar um legado. Eu vou derivar um pouquinho aqui da área de igreja, mas uma coisa que eu tive uma vez, uma conversa muito séria com a pessoa que era responsável técnica no tempo que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, eles acabaram, em certa medida, de fato, passando por dificuldade por aquilo que eu estava chamando a atenção, que era ter bons profissionais para fazer externa. Então eu via que assim o perfil de quem estava lá, eu era muito novo, existia um abismo entre a minha idade e as pessoas, os outros técnicos que faziam a mesma coisa. Eu fazia esporadicamente, não fazia a todo momento, mas a diferença era de 20, 30 anos, tem alguma coisa errada. Não deveria ter esse gap todo, né? Então não houve essa preocupação de ter essa formação. Eu estava ali porque eu era um interessado, alguém que gostava de o fazer, e eu estava argumentando com a minha chefia, falei, gente, a gente tem que começar a preparar. E aí, inclusive, gente mais jovem do que eu, para que não haja uma escassez de profissionais nessa área. Então, acabou acontecendo em certa medida, e óbvio que, né, o tempo e a necessidade vai fazendo com que se tome outras medidas para solucionar o problema, porque a atividade não para, né? Mas, mais uma vez, eu vou usar, né, um outro termo que eu já usei. Temos que estar preocupados, sermos intencionais, e eu acho que é fundamental, sobretudo no contexto de igreja, aonde
essa atividade não é exercida na maior parte das vezes de forma remunerada, são voluntários que estão ali. Então, assim, quem já tem esse cabedal de conhecimento tem que intencionalmente, sim, acompanhar, aí vamos usar o termo que nós estamos mais acostumados, discipular, e inclusive fazer a ponte teológica com aquilo que está sendo feito, e aí resgatando aqui a fala do Choi, nós estamos ali por um propósito, que é cultuar a Deus, que é fazer com que essa mensagem em áudio e vídeo, com a melhor qualidade possível, chegue às pessoas. Mas o importante é o cerne da mensagem, né? Não é a qualidade, né, audiovisual. Então, temos que fazer com excelência, não estou aqui relativizando a questão da qualidade de forma alguma, mas temos que nos lembrar sempre que mais importante, né, do que chegar bem é aquilo que está chegando às pessoas, né? Mas isso eu vejo, Beltrão, é uma questão assim, pouco de exemplo, né? Eu acho que tudo vem de cima. Hoje a gente está vivendo num mundo de igrejas show, igrejas empresa, onde se tem metas, onde você precisa alcançar tantos views numa transmissão durante certa programação ou não. Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, né, a intenção do que tanto o Daniel quanto você e o Samuel colocaram aqui, mas hoje eu vejo que talvez seja um pouco difícil de você direcionar um adolescente, até um jovem, logo nessa porta de entrada, porque quando ele chega, ele já se depara com esse mundo business, com esse mundo show, né? E, querendo ou não, toda essa tecnologia, todo esse meio, porque hoje está tudo envolvido, você não fala de áudio sem vídeo, sem streaming, sem iluminação, sim, é tudo uma coisa só. Então isso acaba encantando, e no mundo de rede social, né, então hoje você vê as pessoas interessadas em postar uma selfie, em filmar, em gravar. Nós tivemos o show, eu esqueci o nome da banda, o cara parou o show no meio e falou assim: pessoal, nós estamos aqui, vamos curtir, desliguem esses telefones, parem de gravar, parem de filmar, parem de transmitir, né? E ok, então agora vamos recomeçar. Ele parou no meio da música. Então, realmente, assim, não é uma coisa, um mal só dentro das nossas igrejas. Não é isso que eu estou dizendo. É uma questão da geração. Cultural. Então, o show do Coldplay. Do Coldplay, isso. Eu acho que é uma questão que a gente tem que se preocupar antes de a gente dar o beabá técnico para esse pessoal. Eu acho que a gente tem que sentar com esse pessoal, tomar muito café. Gente, a gente está aqui há décadas. Pô, todo o café que eu vou tomar com o Choi, com o Samuel, cara, é difícil o dia onde você fala assim: opa, isso aqui me fez pensar de uma forma diferente, isso aqui aprendi alguma coisa nova. Então, assim, realmente esse beabá, e não estou falando só de questões técnicas, não, estou falando de questões comportamentais, uma série de outros fatos. Então, eu acho que a nossa preocupação deveria ser realmente assim: fazer o direcionamento antes de abrir a porta para ele, porque depois que abriu a porta, a cortina, meu amigo, ali já encantou, né? O Daniel, meu xará, ele também trabalhou aí em emissoras de rádio e televisão, ele sabe da pressão que é, né? Eu acho o seguinte, o beabá, na minha opinião, tá? Se a igreja... Porque o voluntário quer servir a Deus. Ele tem esse desejo no coração de estar servindo a Deus. A gente não pode se esquecer disso. Então a igreja tem que ter a consciência e dar capacitação, treinamento para esse voluntário. Né? Mas existe um limite, porque o que acaba acontecendo é que a pressão de um profissional numa emissora de rádio, televisão, que você tem aí toda uma equipe de produção, toda uma direção em cima de você, não pode acontecer na igreja.
como aquilo que a gente está falando com o Daniel, né? A gente está trabalhando com voluntários que estão com o único propósito de servir a Deus naquilo lá que ele gosta de fazer. E muitas vezes ele comete erros, mas por falta de capacitação, evidentemente ninguém quer errar de graça, né? Mas tem que ter esse entendimento, tem que ter essa compreensão, né, Samuel? Sim, intencionalmente. Ninguém quer errar intencionalmente, né? E trabalhar com voluntário também é uma coisa, né, Samuel? Uma coisa é o cara é funcionário da igreja, que também não acho que você deva abusar da pessoa, né? Mas se você trabalha com voluntário, se você pressiona demais, o voluntário vai chegar e vai dizer, olha, você tem toda a razão, eu acho que eu não estou no lugar certo. Então, por isso que eu estava comentando a questão da mentoria, né? É muito importante você ter uma liderança que tenha experiência e conhecimento e passe isso para o grupo de voluntários, porque o próprio nome diz voluntários, né? Eles não estão lá para ganhar dinheiro. Sim. Alguns, claro, vão acabar se tornando profissionais, que nem o Daniel falou, né? Uma hora que o mosquitinho pica legal, é difícil não se contaminar. Mas são voluntários, então ter esse acompanhamento do mentor, né, daquela pessoa que tem experiência e conhecimento, olha, estuda isso, estuda aquilo, vamos praticar aquilo, vamos fazer daquela maneira, vamos entender o porquê das coisas, como o Daniel falou, né? Simplesmente utilizar o plugin porque viu alguém utilizando e deu certo, mas saber os porquês das coisas, né? E trabalhar também na área espiritual dos técnicos cristãos, né? Com certeza. Agora, Beltrão, eu coloquei que ia fazer essa ponte, a ponte teológica também, né, nessa história. Exatamente. Agora, eu só queria aproveitar aqui o gancho e trazer um outro elemento rapidamente para a nossa reflexão, que é, todo mundo aqui já teve coordenando uma house mix, tá certo? Seja ela só de som, seja ela audiovisual, seja ela com tudo funcionando ao mesmo tempo. Eu acho que também vai muito do perfil, e aí, claro, que quando a gente tem, né, uma geração que talvez não tenha tido esse mesmo preparo, vamos lá voltar para o mesmo termo, não tenha quebrado tantas pedras, né? E aí não tenha esse preparo emocional, essa maturidade para poder absorver essa pressão que o meu xará acabou trazendo aqui e não levar isso para a sua equipe, realmente a coisa fica muito complicada, né? Então, acho que também vai muito também de quem está liderando o processo ali, saber medir, né? Absorver a pressão, deixar a sua equipe trabalhando ali de uma forma mais tranquila, diante de sim, é uma imposição, tem que ir pro ar, o som tem que ser reproduzido, e tem que acontecer, né? Erros acontecem no meio do caminho, pode ser que eles assim, infelizmente aconteçam, mas ninguém tá ali para errar, tá todo mundo querendo acertar, muitas vezes a gente está lidando no contexto de igreja com a maior parte das pessoas trabalhando de forma voluntária, e quem está liderando esse processo, ele tem que entender essa realidade e não fazer essa pressão chegar nos seus liderados, mas também saber dialogar com quem está impondo essa pressão sobre ele. Né? Voltando lá, o problema, Daniel, algo que eu coloquei lá atrás, quando o Paulo falou sobre a questão do tempo das coisas. A gente também tem que, né, saber dialogar e fazer com que as pessoas entendam qual é o processo, como as coisas funcionam. Porque, na maioria das vezes, essa pressão vem de gente que não entende do expediente. Mas Beltrão, deixa o resultado perfeito, mas não sabe como as coisas funcionam. Eu acho que as pessoas pressionam, esses líderes, eles pressionam exatamente porque eles não têm a capacitação, eles não têm a mentoria e não têm a orientação. Tá? Eu parto daí. A partir do momento que você se sente pressionado, você vai externar isso de acordo com a tua personalidade, de acordo, enfim. Eu vejo assim, ok, já é unânime que nós precisamos de ter orientação, capacitação, mentoria e tudo mais. Eu vejo da seguinte maneira, é um tema muito espinhoso, a vida inteira foi, porque a gente sabe que a área técnica dentro da igreja sempre foi problema. Agora,
Nós temos associação, união, sociedade de pastores, de músicos, disso, daquilo outro. E dos técnicos, o que nós temos? Nada. Então, hoje é cada um por si. Então, assim, eu entendo que esse pessoal que está chegando está sendo pressionado por pessoas que também não... Não seja tão pessimista. Nós já temos a Conexão AV levantando essa pauta. Eu só queria complementar, Paulo. Eu vou citar um exemplo. Eu fui num culto, não vou citar o nome da igreja, tá? Eu estava lá, e no momento que o pastor subiu para iniciar a mensagem dele, ele quis citar um texto bíblico. E aí foi projetado o texto, né? Só que eu não sei se a pessoa estava desatenta, mas eu acho que não, porque foi mais de 3 vezes isso. Ele lia e demorava para passar de uma tela para outra. E a partir do momento que repetiu 2, 3, 4 vezes, ela deve estar com a pessoa deve estar com algum problema técnico, porque ela deve estar passando e deve estar dando algum lag, algum problema, não é? Porque não é possível, não é? Só que o pastor foi tão indelicado, ele estava tão irritado e começou de púlpito. Isso acontece muito, né? E começou de púlpito a chamar a atenção, a dar uma bronca na pessoa, sem saber de fato o que está acontecendo. Primeiro que eu não acho que você deva dar bronca de público, né? Em público, mas, Daniel, né? tem um outro exemplo que muitas vezes isso acontece sutilmente. Tem um videozinho rolando aí na internet, eu não sei muito bem o contexto, porque ele faz o corte exatamente ali. O pastor está com o técnico de som ao lado, né? E por algum motivo ele chamou ao palco, e o pastor brinca com ele e fala assim, nossa, agora o som tá ótimo, ficou excelente, será porque é porque você não está lá? Nossa, então, assim, eu acho que essa capacitação, essa orientação e essa mentoria não cabe só aos operadores, aos técnicos. Eu acho que primeiro tem que começar lá em cima, tem que começar pelos pastores, pelos líderes, né? Para respeitar, né? Para valorizar as pessoas, que é como o Daniel falou, muitas vezes, o computador tá travando, tá aparecendo o meu aqui que esquenta, não vira a página, e a culpa é do pastor que não compra um computador novo, né? Mas quem leva a culpa, né? Mas eu vou mais além, Paulo. Se a pessoa, e eu sei que nessa igreja eles trabalham com voluntários, é a ovelha do pastor. Sim, o pastor precisa, é uma ovelha dele, não pode, sabe, num comentário desse, ele acaba de afastar a ovelha da igreja. Isso. Esses exemplos que vocês estão dando são exemplos típicos que afastam, né, Daniel? Aquelas pessoas que estavam ali fazendo a coisa de coração, de coração, com humildade, querendo aprender, querendo dar o seu melhor, né? E de repente uma pessoa que perde o controle num determinado momento acaba espantando aquela pessoa que teria ali tanto futuro dentro daquele dom, daquele talento que tem, e infelizmente essa pessoa acaba indo para uma outra área, e às vezes de novo. Por que igreja, acontece, né? isso? Porque você perde o foco. Então você está mais preocupado com a estética, com o resultado, entre aspas, final, do que com o objetivo primordial do culto, que é cultuar, louvar e adorar a Deus, o nosso Deus, não é? Vamos deixar o Daniel falar. Mas que não, vai lá, Daniel. De tudo isso, Daniel. Imagina, monopolizamos o tempo dele aqui. Eu acho que Imagina. imagina. Ali a gente. Agora vamos ouvir nós. E de verdade, eu acho que em certa medida todo mundo aqui já passou por isso, né? Seja numa microfonia, seja numa tela que não virou, seja numa câmera que foi mal cortada, e por aí vai. Mas eu queria voltar naquele ponto, porque assim, entre essa liderança que fez essa reclamação diretamente para a pessoa que passava lá o texto na projeção, e muitas vezes existe um outro líder no meio do caminho, e é sobre esse líder que eu quero chamar a atenção na minha outra fala. Eu acho que essa pessoa, que normalmente é mais velha, que é mais madura, que tem uma tarimba técnica,
que na maioria das vezes é alguém que é contratado pela igreja, essa pessoa tem que se expor mais e preservar e proteger esse voluntário que foi exposto de forma inadequada. E conversar com esse pastor, é óbvio que não vai ser nesse momento, né, ali, mas depois, olha, não tá certo isso. Sabe, se você não quiser se retratar na próxima vez que a gente tiver com o mesmo público aqui, por favor, pelo menos vai e se dirija a ela, porque é o que o meu xará colocou aqui. Muito provavelmente a gente pode perdê-la, a gente vai criar uma marca na vida dessa pessoa que pode fazer com que não só ela deixe de se dedicar a essa atividade, mas que ela saia da nossa comunidade de fé, o que é muito mais grave do que simplesmente ela deixar de fazer aquele trabalho voluntário. Então, e às vezes eu vejo assim, eu estou chamando a atenção para esse ponto, a omissão dessa pessoa que está entre a liderança da igreja máxima, que é o pastor, que, né, nesse caso específico, e a pessoa que está fazendo a operação, que poderia fazer essa intermediação, né, essa mediação também, e muitas vezes acaba se omitindo. Então, eu falo isso com a tranquilidade de quem está nesse lugar. Então, assim, eu tenho muito cuidado mesmo com as pessoas que estão ali sendo lideradas por mim, sobretudo quem é voluntário. O trabalho voluntário, sim, exige também responsabilidade, exige pontualidade, exige, né, uma série de responsabilidades também, de deveres, vamos assim colocar, apesar de ser um trabalho voluntário. Mas é voluntário. E, portanto, a gente não pode colocar esse peso, colocar essa pressão sobre essas pessoas, de jeito Daniel, nenhum. E, Por, e é triste, né, porque que nessa área, quando um erro é cometido, não tem jeito, ele vai ser visto. Eu sempre brinco, né, de verdade, quando estou, né, liderando uma equipe técnica, ele fala, gente, o nosso trabalho só vai aparecer se cometer um erro, então vamos sair incólume daqui, né, porque ninguém vai elogiar o som perfeito, ninguém vai elogiar uma direção de corte perfeita, ninguém vai elogiar uma iluminação que funcionou de uma forma em que tudo correu bem, mas se houver uma microfonia, se tiver algum tipo de problema, aí sim o trabalho vai aparecer. Então, assim, eu nossa missão aqui é não aparecer. concordo com o Daniel e eu vou além, Beltrão. Quando você fala da pessoa que está acima do voluntário, que está. Porque. Porque. Teve um barulhinho aqui, até tirou minha atenção. Porque quem está lá sabe da responsabilidade. Quem está lá fazendo o trabalho voluntário quer fazer sabe que uma microfonia vai atrapalhar, não quer fazer uma microfonia, um técnico voluntário, o cara que está passando a projeção, todos lá estão com o único objetivo de dar o seu melhor para Deus. Agora, O Daniel, meu deixa. conceito pode falar, Paulo, desculpa. Não, eu queria fazer aí uma meia-culpa também. Eu acho que a gente já passou por tanto problema também, por tanto desgaste, que muitas vezes, aí eu chamo a responsabilidade para mim também, que muitas vezes você prefere se omitir, como o Beltrão colocou, do que se envolver num problema, né? Muitas vezes você prefere ficar um pouquinho vendo aquilo ali um pouquinho mais à distância, e eu digo por mim, porque você chega num certo ponto, aí não vou nem usar a palavra maturidade, mas eu vou usar a idade, que você está tão cansado dos mesmos desgastes e que às vezes a gente se omite, a gente não quer entrar nessa briga, a gente não compra essa briga e fala assim, opa, peraí, deixa eu entrar aqui, vou colocar a minha opinião, vou dizer o que eu acho, porque eu tenho aí algumas décadas atrás das minhas costas. Então, eu acho que muitas vezes também a gente acaba se acomodando um pouquinho e deixando a coisa correr um pouquinho solto, né? Não sei se você tem essa percepção, Beltrão. Eu acho que sim, e acho que talvez, e aí trazendo, né, uma resposta aí para as nossas inquirições, a gente peca, né, agindo dessa forma.
Eu acho que temos que aproveitar, porque esse tempo de a idade, a maturidade, a experiência também te trouxe para aqueles, né, que são líderes da igreja, não só uma legitimidade, mas um reconhecimento da sua capacidade técnica, portanto, isso faz com que você seja ouvido, isso faz com que você te trouxe respeito. E a gente deixar de usar isso para poder usando aí o exemplo que o Choi trouxe da projeção que provavelmente foi atrasada ali por um problema técnico e que houve uma exposição inadequada, eu acho que, sabe, a gente podendo, né, fazer essa intermediação e não fazendo, acho que nós erramos. E aí não estamos trabalhando em cima de um exemplo só, mas são inúmeras situações que acontecem, né? Eu vou trazer um exemplo que é completamente diferente aqui do que o que o Daniel trouxe. Outro dia foi tocar uma moça lá na igreja, dessas, né, proeminentes aí e tal, e que levou o seu próprio técnico e que estava muito ruim. Inclusive, não só a mixagem, a equalização, mas um volume insuportável. Eu falei, pô, eu entendo um pouco disso, né? Cheguei lá com, né, toda humildade, Pisando em ovos. sabe? E fui ouvido, falei, pô, que legal, de verdade eu usei, né, como interface, uma pessoa que conhecia aquele profissional, né, porque eu não o conhecia tal, e o problema não foi resolvido, mas foi pelo menos mitigado ali naquela situação. Então, eu sei que é difícil, né, esse approach, porque você está falando com um profissional que também entende, que entende, né, muito mais da pessoa que estava cantando lá do que eu, mas estava inadequada ali a operação naquele espaço, naquela sala, com aquele equipamento, e o problema podia ser resolvido. Eu poderia ter deixado ir até o fim também, né? Mas isso Porque acontece também. a situação tinha um potencial muito grande de dar errado Aham. e de ter um desgaste, né, maior do que a própria. Que termo aqui eu posso usar? Desconforto de estar diante de um som que estava, né, não estava legal, diante do potencial que o equipamento e que a sala podia dar ali, mas que deu certo. Então, acho que a gente tem que Eu entendo. orar e pedir a Deus nessas situações para que a gente Eu consiga fazer entendo esse bem tipo isso aí, Daniel, de approach. eu acho que a resposta é essa, né? Acontece, né? Principalmente quando a gente está num ambiente diferente daquele que nós estamos acostumados, utilizando um equipamento que nós não estamos familiarizados. Aí que está o ponto: a pessoa tem que ter a humildade de aceitar a opinião das pessoas que estão ali por perto, que tem também o conhecimento, né? E tentar fazer o melhor possível para que a coisa aconteça. Agora, Daniel, nosso tempo está acabando e eu quero te fazer uma Ah, perguntinha aqui, cutucar onça com vara curta. tá bom. Eu Vocês quero não saber. cutucaram ainda? Ô, louco. Agora vai, hein? Agora se preparem. Olha lá. Seguinte, o que você pensa das transmissões de culto aí pelas redes sociais, pelo YouTube principalmente, transmissões ao vivo de cultos? Qual que é a sua percepção? O que você acha, a sua opinião, se isso é válido, se não é, se devem continuar? E também a questão técnica mesmo falando, né? Se nós devemos evoluir, investir mais na produção como um todo, né? No som, no visual, estou falando aí de cenário, de iluminação, né? Sem contar aí os equipamentos de captação, as câmeras, tudo. Qual que é a sua opinião nesse todo aí que nós estamos vivendo desde a pandemia, principalmente? Samuca, eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que sim, as igrejas devem, na medida do possível, né, investir e fazer, as transmissões. A internet é.
um veículo importantíssimo hoje em dia, e eu penso que se a igreja não se apropriar desse espaço, ela está errando. Não está de acordo com o tempo, né, e com o espaço em que ela está ocupando. É óbvio que isso não substitui a presença, né, na sua comunidade de fé. Então, a gente, por exemplo, a minha igreja tem uma estrutura de transmissão de internet, de culto, que é altamente profissional. Então, a gente, por exemplo, no tocante ao áudio, né, e aí é algo que incomoda muito o Samuel aqui, ter uma transmissão plasticamente muito bonita e não ter um áudio bacana, a gente tem uma pessoa fazendo a mixagem especificamente para a internet, né? Porque, de fato, o resultado não era satisfatório, não estava bacana, e hoje tem-se esse cuidado também. Então, assim, Só um vamos parênteses, lembrar Daniel. de Só 2 anos aqui, ó. atrás. Só um Oi? parênteses, um pouquinho de história. Quando Ah, a igreja começou a gravar os cultos em VHS, eu estou falando de 1983, 83. eu dizia para todo mundo que a gente precisava ter uma mesa para mixar o áudio para o vídeo. Perfeito. Diferente da mesa que fazia o som do PA, Está do templo, corretíssimo. né? É outra As coisa, é pessoas outro não expediente. entendiam. Aqui, uma outra mesa de som para fazer. Gente, mas é assim que Mas a coisa vai ser boa, no, né? É no, o que se no- faz hoje. na área profissional, isso é o que já se fazia faz tempo, né? Ou seja, na época que eu trabalhei como estagiário da TV Cultura, eu gostava de assistir o Bambalalão, de ver alguns outros programas lá no Teatro Cultura, que ficava lá na Tiradentes, e tinha Sim. um micro-ônibus com uma mesa de som só para Uma mixagem. UM. É, Sim, só para transmissão. Mas sim. com uma mesa de som só para fazer mixagem. Isso, ó, há quantos anos atrás? Mas 1998? eu tô Ou falando de seja, olha aí. 83, 84, Daniel. Vai fazer a É que você liderança é entender visionário, disso. Samuel. Você. Ô, pessoal, já Mas estamos outro chegando aí dia. a 1 hora de programa. Eu só queria fechar, dar aquele Mas vamos fechamento deixar o do que o Daniel Daniel concluir o falou assunto com aqui. relação Deixa ele à concluir o oração, assunto. que é uma coisa verdadeira, viu, Daniel? A gente não pode esquecer que a gente está lidando também com o mundo espiritual. Então a gente não pode dar brecha, não é? Por isso que eu acho que é muito importante, antes de qualquer culto, que o pastor reúna toda a equipe técnica, que todo mundo que vai estar participando e orando, para que Deus possa estar direcionando e estando presente, né? E guardando cada integrante com relação à área espiritual, né, Daniel? Mas vai lá, Com desculpa, vai lá. certeza. Não, imagina, eu só queria lembrar aqui do evento pandemia. Chega esse momento, as igrejas se fecham, a única possibilidade, né, de se ter a pregação da palavra, de se continuar, mesmo que de forma virtual, tendo comunhão com as pessoas, e aí nunca se usou esse expediente que a gente está usando aqui agora, que é uma sala virtual de reunião, né? Quantas reuniões que eu fiz, né, durante a pandemia usando uma ferramenta como essa. E no caso da nossa igreja e outras tantas, né, a gente já estava preparado para isso porque já fazia a transmissão do culto. E aí eu vi, infelizmente, nós vimos, né, muitas igrejas tendo que literalmente trocar o pneu com o carro andando, né? Eu cheguei a pregar durante esse tempo em igreja de amigos que estava lá com um celularzinho apenas. E aí eu já tinha, né, a possibilidade de levar uma interface de áudio para ligar no celular ali. Os ajudei, inclusive, na ocasião, a ter uma qualidade de áudio, viu, Samuca? Melhor, mesmo nessa transmissão que é né, Man Baby, uma transmissão, mas funcionou, e a partir de eu fico muito feliz que eu vou hoje nessa igreja, eles estão lá, com interface de áudio, com câmera, tem uma mesinha de corte virtual, etc e tal. Enfim, mas se não houvesse esse expediente durante a pandemia, a gente não ia ter a possibilidade, né, de continuar cultuando, de continuar tendo acesso à Mas pregação da palavra de Deus, né? Mas, por outro lado, Beltrão,
eu concordo contigo, o efeito pandemia realmente trouxe todo mundo aqui para a realidade, para a necessidade, ok, atendeu a necessidade, mas nós nos acomodamos, porque, na minha visão, nós subutilizamos toda uma estrutura apenas transmitindo culto. Por que a gente não produz, né? Por que a gente Conteúdo. não abre? Sim. Exatamente. E Sim. vamos disponibilizar isso para segmento. Então você pega adolescente, idosos, enfim. Porque, hoje você pega os idosos, está todo mundo com o celular na mão, com o YouTube, Sim. né? Sim. E eles estão assistindo o quê? Eles estão assistindo o que tem por aí. Então, eu acho que simplesmente nós, não, estamos transmitindo o nosso culto. Eu vejo isso como simplesmente, olha, quero levantar minha bandeira o mais alto possível. Eu não estou preocupado em atingir quem realmente eu preciso. Eu não estou preocupado em gerar conteúdo, em gerar realmente mentorias em todas as áreas, né? Então, assim, essa é a minha visão. Não sei se você enxerga da mesma forma. Eu concordo contigo, em certa medida, mas eu acho que também, quando você pega, né, e aí vamos falar da figura do pastor, né, que não tem esse cabedal de conhecimento, que não entende da área técnica, que se preocupa semanalmente, né, em preparar um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco sermões, essa é a vida dele. E aí a gente fala da produção de outros conteúdos, e sim, com um alinhamento teológico, com outras temáticas, etc e tal, muitas vezes ele não tem, nem vislumbra isso como possibilidade. Então, acho que também falta da nossa parte sermos um pouco mais ousados, e mais uma vez eu vou trazer esse termo, e propor. Então, hoje, por exemplo, eu vejo na minha igreja a meninada fazendo podcast temático e gravando ali, disponibilizando semanalmente, outros pastores fazendo, produzindo também conteúdos de acordo com o que é a sua linha teológica, a sua linha de atuação ali, para além da transmissão do culto, entendeu? Então, eu acho que também passa por trazer, ninguém faz o que não tem como referência e muito menos o que não sabe fazer, né? De ter essa proposição também, né? Mas, claro, também existe, né, esse viés que você colocou de, né, levantar a preocupação de simplesmente levantar o seu estandarte. Mas não é só isso, não. Eu acho que tem muita, e aqui eu não quero ser chulo e nem usar esse termo de forma pejorativa, mas tem muita ignorância mesmo, falta de conhecimento no tocante à Sim. potencialidade, né, as inúmeras possibilidades que a produção audiovisual dá para a igreja, e sobretudo hoje que ela está mais paramentada, já está lá, está tudo lá. Basta você abrir um pouco, né, a mente e para as possibilidades e começar a fazer. E aí, mais uma vez, a gente volta. Tem uma meninada aí maluca, né, para fazer. Eu acho que basta ser provocada. E a tecnologia ajudou muito, né? Ele se desenvolveu demais e hoje existem ferramentas. Eu vou dar a dica aqui pro pessoal. A Top Director lançou um aplicativo tanto para iPhone quanto para Android, onde você consegue no próprio celular já ter o corte como se fosse um switch de vídeo no celular, onde você seleciona as câmeras NDI, tá? Ou seja, de um celularzinho você coloca no ar e corta direto para o YouTube, para o Facebook, para as principais plataformas, né? Isso é incrível, né? Ou seja, a gente está vivendo uma época de tecnologia que facilita a nossa vida, né, Daniel? Mas eu queria agradecer, porque nós já passamos aí, né, Samuel, de 1 hora e 4 minutos de transmissão. E Agora tudo que é bom gostando. passa rápido, né? Tanta Demais. pergunta aqui pro Daniel, né? Vocês vão ter que me chamar de novo, hein? Vamos marcar de novo. Daniel, um minutinho aí para você falar aí rapidamente sobre o seu podcast, aí sobre o seu trabalho, divulga aí rapidamente aí suas redes sociais e vamos marcar sim um retorno. Fica à vontade. Rapidinho, podcast Jesus na Cidade, tanto no YouTube como no Instagram, basta buscar por Jesus na Cidade e você vai achar. Eu espero que você goste, que esse conteúdo te
edifique. E aí, a partir de lá, você vai me encontrar também. Meu Instagram é Daniel Beltrão Alves. Você vai me encontrar ali, pode mandar mensagem e eu faço a ponte aí também com esse conteúdo e com as outras atividades que eu exerço. Mas eu quero aproveitar esse tempo aqui para agradecer o carinho, a generosidade de vocês de me chamarem aqui para participar desse podcast. Eu tive o privilégio de ver o de estreia lá com o João Alexandre, com o Neto ao vivo também, e naveguei no canal assistindo outros tantos aqui. Então eu estou me sentindo muito pequeno aqui diante de todos os entrevistados que já passaram por aqui. Então eu me sinto muito honrado, lisonjeado e agradeço a vocês pelo convite e espero que isso tenha edificado a vida das pessoas que acompanharam aqui para que você possa exercer o seu chamado, o seu ministério com excelência e que Deus realmente te abençoe no exercício aí da sua atividade na igreja e no audiovisual. Não tem como, né? Pastor tem que terminar de falar desse jeito, né? Não tem como. Beltrão, nós que nos sentimos muito honrados de ter você aqui conosco. Realmente você tem muita experiência, muito conteúdo para passar. Vamos marcar um outro para você voltar e falar mais um pouquinho e cumprir o objetivo que nós temos de sermos mentores dessa nova geração que está surgindo por aí, nos colocando à disposição para passar um pouquinho daquilo que a gente viveu, da nossa experiência, para que a coisa continue, né? Claro que as igrejas precisam dos voluntários, precisam dos técnicos, para que a coisa funcione, como você mesmo disse, né? Um caminho sem volta. Nós também entendemos dessa forma que é necessário que haja equipe formada, equipe preparada, para que a coisa funcione tecnicamente dentro das igrejas. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Só queria agradecer mais uma vez o Daniel e dizer que a gente está sempre aprendendo com os nossos convidados. Daniel, obrigado mais uma vez, viu? Beltrão, obrigado pela tua presença, por estar compartilhando. O nosso objetivo aqui é um só, é que realmente quem estiver assistindo ou ao vivo ou depois on demand, que possa levar algo prático para a operação dele, seja no áudio, seja no vídeo. Então, o nosso objetivo realmente é trazer pessoas que tenham vivência, que tenham experiência do dia a dia, porque a gente sabe que teoria é bom, mas quem quebrou algumas pedras, como você mesmo disse, a gente sofreu um pouquinho e a gente quer que o pessoal sofra menos hoje, né? Então, o nosso objetivo realmente é que as pessoas possam, através desse canal, serem edificadas, tenham ganho de conhecimento e que abram a sua visão para que realmente possam buscar novos horizontes, novos recursos e que sejam, como você falou, um pouco mais ousados. Pessoal, você, mais uma vez, quer ter acesso a todo o nosso ao nosso conteúdo do Conexão AV, todos os convidados. Já temos vários programas disponíveis lá, vai lá, dá uma navegada, faz igual o Beltrão fez, conexãoav.com, lá você vai ter acesso às redes sociais, ao nosso WhatsApp, você pode mandar a tua dúvida, tua crítica, tá? Paulo, eu quero ir aí assistir, quero participar, quero ver como que é feito, manda um WhatsApp pra gente aqui, a gente agenda, você vai assistir com a gente, se você quiser, a gente pode pôr você uma cadeira do lado lá, um microfone, e você participa com a gente, porque a gente quer realmente não só trazer o convidado, mas a gente quer trazer alguém cheio de dúvidas também para perguntar para os nossos convidados. Então, fique à vontade, entra lá, conexãoav.com, toda terça-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui trazendo um bate-papo muito gostoso sobre o audiovisual. Daniel, se Deus quiser, mais uma vez, semana que vem estaremos de volta no estúdio. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Saltinho do Paranapanema. E olha que incrível, Beltrão. Internet aqui de 300 mega, hein? Coisa linda. No futuro já se tornou realidade. Eu quero fazer o próximo no estúdio, viu? Que eu já tenho boas referências desse estúdio, eu quero conhecer. Legal, bacana. Valeu, Mas Daniel, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até terça-feira que vem.
8 horas da noite, vamos estar mais uma vez aqui com mais um convidado. Nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Sim, exatamente. Daniel, um abraço. Samuel, Beltrão, um abraço. Até semana que vem.